Olá, pessoinhas! Meu nome é Ava Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. Pessoal, o caso de hoje foi uma indicação de uma inscrita aqui do canal, Fabiana Vieira. Eu quero agradecer a você por essa indicação, eu adorei estudar esse caso. Conrad Roy nasceu em 12 de setembro de 1995 em Massachusetts, Estados Unidos. O Conrad era considerado por todos um rapaz de bom coração. Ele tinha uma irmãzinha mais nova chamada Candy. O seu pai também se chamava Conrad Roy e trabalhava em um barco de salvamento marítimo. A sua mãe, Lynn Roy, trabalhava como enfermeira e chegou a dizer em uma entrevista que o Conrad amava a água. O Conrad trabalhou desde cedo com seu pai nesse barco de salvamento marítimo. Em 2014, o Conrad se formou com honras na sua escola. Logo, ele passou em uma universidade no curso de administração e acabou não indo. Ele era atleta quando estava na escola e também sabia pilotar barcos. O Conrad tinha um canal no YouTube que ele usava como uma espécie de diário, falando todas as coisas que ficavam na cabeça dele. Os pais do Conrad acabou se separando e ele não lidou muito bem com toda essa situação. Logo, ele foi diagnosticado com ansiedade e depressão e passou a usar antidepressivos. Teve uma situação com o pai dele e ele que terminou em agressão. A polícia foi chamada e o Conrad fez uma declaração para os policiais dizendo que o pai dele desferiu diversos golpes em seu rosto, ele caiu no chão e não conseguia se levantar, e a namorada do pai o chamou de lixo. Depois disso, os policiais tiraram algumas fotos do rosto do Conrad que mostrava várias lesões. O pai do Conrad disse em uma entrevista que não se arrepende do que fez com seu filho e que quando ele tinha a mesma idade, o pai dele disse a ele que se ele fosse para cima do pai, teria uma advertência que jamais esqueceria. E foi exatamente o que ele fez com o Conrad, dizendo que as pessoas podiam falar o que fossem, mas ele sabia o que tinha acontecido aquele dia entre ele e o seu filho. Em 2012, quando o Conrad ainda estava no colégio, ele viajou nas férias de verão para a Flórida junto com a sua família. Lá, ele conheceu uma jovem garota chamada Michelle Carter, que também teria viajado com a sua família para a Flórida no verão. Os dois fizeram amizade e curtiram o resto das férias juntos. Michelle Carter nasceu no dia 11 de agosto de 1996. Desde que se lembra, ela sempre teve problemas consigo mesma. Ela desenvolveu especificamente aos 8 anos de idade um distúrbio alimentar, porque ela tinha sérios problemas de autoestima. A Michelle não tinha muitos amigos, então quando ela fazia amizade com alguém, ela acabava sufocando a pessoa, porque ela não desgrudava nem sequer um minutinho daquela pessoa, que no final das contas acabava se afastando dela. Então o Conrad e a Michelle acabaram se ligando pelos seus problemas psicológicos, o que não fez nada bem para esses dois jovens, porque eles começaram a conversar sobre assuntos muito prejudicial para o problema que eles já tinham. O verão acabou, os dois voltaram para suas cidades e seguiram com as suas vidas normais. Eles manteram essa amizade através de mensagens de texto. Eles trocavam o dia inteiro mensagens um com o outro. E assim, gente, as mensagens eram muito prejudicial para a cabecinha desses dois jovens. Eles falavam coisas muito absurdas, como o Conrad falar o desejo que ele tinha de se suicidar, e a Michelle ouvia aquilo como se fosse algo completamente normal. A Michelle também falava sobre ter visto já o diabo quando ela tomou um antidepressivo, quando ele disse que tinha visto também no hospital uma vez e que as vozes na cabeça dele diziam para ele matar todo mundo que estava ali no hospital e que naquele dia as vozes estavam dizendo para ele se matar. Era bem bizarro mesmo, gente. Era bem ruim para os dois. Os dois jovens até tentaram marcar de se encontrar algumas vezes, mas no fim das contas alguém sempre acabava dando para trás e o encontro nunca acontecia. Então eles mantiveram essa amizade somente no virtual através dessas mensagens de texto. Em outubro de 2012, o Conrad tentou se suicidar tomando uma grande quantidade de remédios. Ele foi levado ao hospital, onde vomitou bastante e quase precisou realizar um transplante de fígado. A mãe do Conrad fez ele prometer que jamais faria isso de novo, e ele prometeu. Ela disse em um documentário da HBO que disse a ele que se ele morresse, ela também morreria.
Enquanto isso, o Conrad trocava mensagens com a Michelle, dizendo a ela que se tentasse se suicidar de novo, não tomaria mais aquele remédio que ele tomou, porque a taxa de mortalidade era muito baixa e que ele tomaria soníferos para dar certo. Em uma dessas mensagens, o Conrad chega a comparar os dois a Romeu e Julieta. A Michelle fica toda apaixonada, dizendo que adoraria ser a Julieta do Conrad. Só que ele pergunta pra ela, você sabe como termina, né? E logo ela refuta a ideia, dizendo que os dois não deveriam morrer. Só que, gente, com o passar do tempo, a Michelle começa a mudar muito e começa a apoiar essa ideia suicida do Conrad, dando ideias pra ele, falando sobre assuntos pra ele e dando dicas de remédios que ele poderia tomar. Em uma das mensagens, ela até chega a dizer para ele que se ele tomar bastante remédio e for dormir com um saco amarrado bem forte em sua cabeça para que o ar não entre, com certeza ele morreria. Ela diz que iria apoiar sua família quando ele morresse e que se a irmã mais nova dela morresse, ela ficaria chateada por 1 ou 2 semanas e depois ela superaria. Ela até pergunta para o Conrad se quando ele morresse, ela poderia dizer para as pessoas que era sua namorada. Então a Michelle começa a literalmente cobrar o Conrad pelo seu suicídio. Todos os dias ela pergunta para ele se ele vai fazer aquilo hoje. E no outro dia ela pergunta de novo se ele vai fazer aquilo hoje. Literalmente, gente, cobrando ele pelo próprio suicídio. Então, no dia 12 de julho de 2014, às 9h03 da manhã, a Michelle manda uma mensagem para o Conrad perguntando para ele se ele está acordado. Ele responde que sim, e mais uma vez ela pergunta se ele vai fazer aquilo hoje. Ele fala que sim. Então, a Michelle fala para ele fazer de dia, que é menos suspeito, que não dá tempo até a noite para ele mudar de ideia. Ele concorda e fala pra ela que tá um pouco hesitante, que ele nunca se sentiu assim, que ele tá meio que dando pra trás de novo. E a Michelle pressiona ele falando que ele tá assim porque ele demora muito pra cumprir o que ele promete e que ele tem que fazer logo isso pra não adiar de novo. E o Conrad concorda com ela. Às 18h28, o Conrad liga pra Michelle e os dois ficam no telefone por cerca de 43 minutos e depois eles desligam. Às 19h12, a Michelle liga para o Conrad novamente e os dois ficam no telefone por mais 47 minutos. No mesmo dia 12 de julho de 2014, a polícia encontra o corpo de um jovem em um estacionamento dentro do seu carro. O rapaz teria se asfixiado usando monóxido de carbono em uma bomba de água, transformando a cabine do carro literalmente em um ambiente tóxico. Mais tarde, infelizmente, o corpo foi reconhecido como de Conrad Roy, de apenas 18 anos de idade. Os policiais começam a investigar o caso do Conrad para saber o que teria realmente acontecido e eles acabam descobrindo uma mensagem que a Michelle mandou para uma amiga cerca de 2 meses depois que o Conrad já teria morrido, onde ela dizia que poderia ter impedido o Conrad de se matar, porque ela estava no telefone com ele no mesmo tempo que ele estava cometendo o suicídio e que ele saiu de dentro da cabine porque ficou com medo, porque o plano dele se matar realmente estava dando finalmente, certo. Então ela falou para ele para voltar para dentro da cabine de novo e ficar lá para o plano dar certo. Então os policiais vão até a casa da Michelle e pegam o celular dela. Eles acabam descobrindo todas as mensagens absurdas que o casal trocava. E assim, ela foi indiciada por homicídio involuntário. Isso causou o maior reboliço no país. As pessoas ficaram super divididas. Algumas diziam que era sim possível alguém matar, cometer um homicídio com palavras, e outras pessoas diziam que não, que isso não era possível, que o Conrad chegaria a esse fim mesmo sem a ajuda da Michelle. Em um documentário realizado pela HBO e em uma entrevista realizada por um jornalista chamado Jesse Bernal, eles falam sobre uma hipótese da Michelle estar presa em uma ficção, onde ela fantasiava que aquilo tudo era um filme, como, por exemplo, A Culpa das Estrelas, que inclusive ela já foi assistir nos cinemas, e também da série Glee, a qual ela era apaixonada pela protagonista da série, usando, inclusive, algumas das falas dela, da série e da vida real, nas mensagens de texto que ela trocava com o Conrad. Eu vou deixar o link desse documentário e dessa entrevista aqui na descrição do vídeo. Para quem quer saber mais sobre esse caso, é interessante assistir. O juiz deliberou por 2 dias para dar a sentença da Michelle. No dia 16 de julho de 2017, a Michelle foi considerada culpada por homicídio culposo, sendo que ela cumpriria 15 meses em regime fechado.
O advogado dela apresentou diversos recursos, então somente 1 ano e meio depois, no dia 11 de fevereiro de 2019, os recursos da Michelle foram todos negados e a promotoria exigiu que a sentença fosse cumprida de imediato. Sendo assim, a Michelle foi presa. Ela cumpriu somente 11 meses dos 15 em regime fechado e depois foi liberada para cumprir a liberdade condicional. No dia 23 de janeiro de 2020, a Michelle foi liberada da prisão. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Se você acha que a Michelle realmente teve culpa sobre o suicídio do Conrad, eu vou adorar saber a sua opinião, se a justiça foi feita ou não para você, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se tem alguma sugestão de caso aqui pro canal, escreve nos comentários que eu vou amar. Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para os próximos vídeos que eu vou estar postando. Um beijão e até mais!